5 verdades bíblicas e do espírito de profecia nas quais o pós-lapsariano não crê. Eu sou Ezequiel Gomes e eu convido vocês hoje a refletirem um pouco sobre verdades bíblicas e do espírito de profecia, nas quais esse pessoal que adere à doutrina da natureza pecaminosa de Cristo e todas as suas consequências simplesmente não acreditam, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que esse pessoal não acredita: na conexão entre hereditariedade e pecado. Romanos capítulo 5, temos um texto muito importante no verso 12, e eu vou ler também o verso 19. E a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos porque todos pecaram. E aí Paulo vai desenvolvendo o argumento em torno desta ideia, e quando chega no verso 19 ele diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. O texto de Romanos capítulo 5 é um texto profundo, paradoxal, complicado, mas basicamente ele é o texto clássico daquela doutrina que nós chamamos de pecado original. É verdade que existem noções heréticas do pecado original, igrejas ou pessoas que entendem, por exemplo, que a alma humana pré-existia antes de existir e estava em Adão, pecando junto com Adão, e por isso nasce culpada do pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, e coisas dessa natureza. E nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que essa antropologia é completamente falsa, não bíblica e não corresponde à realidade. Ponto. Então, nós não aceitamos a doutrina do pecado original, tal qual formulada sob o fundamento deste tipo de antropologia, tá bem? Mas isso não quer dizer que, biblicamente, não exista uma noção de pecado original. Inclusive, lemos claramente: um só homem pecou e muitos foram feitos pecadores. Isso é muito interessante. Aqui nós temos claramente colocado no texto bíblico a noção de hereditariedade, vamos pensar assim, na forma do pecado se espalhar pela humanidade. Por isso que o primeiro homem pecou, Adão, lá atrás, e todos os seres humanos foram feitos pecadores. Obviamente foram feitos pecadores não sem sua participação, porque obviamente depois o texto vai dizer que a morte passou a todos porque todos pecaram. Então não foi só Adão que pecou na história humana. Todo ser humano também peca. Também pecou pessoalmente, com as suas decisões, enfim, como expressão da sua natureza, etc, etc, etc. De qualquer forma, a origem do pecado na humanidade se encontra lá no primeiro homem, lá atrás, e ela é espalhada hereditariamente aos seus descendentes, tá bem? Como que Ellen White coloca essa questão? No livro Nos Lugares Celestiais, página 146, Ellen White diz: em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei. Essa é a frase de Ellen White, é a forma como ela entende esta questão. E aí fica claro, a desobediência é de Adão, mas a consequência é que todo ser humano é transgressor da lei. Ela não diz, por exemplo, que todo ser humano é propenso a transgredir a lei e caso decida transgredir, então transgride e se torna um transgressor. Ellen White não faz essa ampla argumentação. Ela diz, em função do pecado de Adão, todo ser humano é transgressor da lei. Então, há uma conexão hereditária absolutamente clara entre a desobediência do primeiro homem e o fato de todo descendente dele ser pecador, transgressor da lei de Deus. E esta é uma verdade na qual o pós-lapsariano simplesmente não crê. Segunda questão.
segunda verdade bíblica e do espírito de profecia, na qual esse pessoal não crê? Bom, o pecado como manifestação da natureza pecaminosa do ser humano. Então assim, olha, Romanos capítulo 7, verso 14, até o capítulo 8, verso 7, tratam um pouquinho desta questão, o pecado como algo que flui da natureza humana. Vou citar alguns versos, não vou ler todas essas passagens para não cansar, mas, por exemplo, o verso 14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então há uma desarmonia entre a lei espiritual e o ser humano carnal. E aí como é que isso vai se manifestar? Quando o ser humano se reconhece vendido à escravidão do pecado. Aí ele diz, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, não faço o que prefiro e sim o que detesto. E aí ele vai falar, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Então o verso 21, por exemplo. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o pecado reside em mim. Aí o capítulo 8 fala algumas coisas muito interessantes nessa direção. No verso 3, o que fora impossível à lei, no que ela estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho ao mundo, etc. e tal. Aí, por exemplo, os que se inclinam da carne para a carne cogitam as coisas da carne. Aí o verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então se você pegar todas essas revelações, o mal habita em mim, a carne não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode se sujeitar, eu não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto, ao querer fazer o bem eu encontro a lei que o mal habita em mim, a lei é espiritual mas eu sou carnal, etc, 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 fica muito claro que, biblicamente, o pecado se manifesta em função da natureza humana, como carnal, no sentido pecaminosa, moralmente defeituosa, não submissa à lei de Deus e impossível de se submeter à lei de Deus. E como que Ellen White manifesta esta verdade? Comentando Romanos 8, verso 3, no livro Patriarcas e Profetas, página 373, Ellen White escreve a seguinte frase: a lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. É interessante, Isso é um comentário sobre aquela frase, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Romanos 8:3. Então, ao comentar esta frase dentro deste versículo, Ellen White fala, por que a gente não pode ser justificado pela lei? Porque na natureza pecaminosa o homem não seria capaz de guardar a lei. Aqui fica claro que a natureza pecaminosa é um impeditivo para que o homem seja fiel à lei de Deus a ponto de poder se justificar por tal fidelidade, ok? Também fica claro, então, segundo o argumento de Ellen White, que a natureza pecaminosa do homem é incapaz de prestar uma obediência perfeita à lei de Deus a ponto de se justificar por este caminho. Por isso a salvação é somente pela fé, pela graça de Deus, etc., que o homem não merece e não alcança por suas obras e merecimento e etc. Agora, essa é uma verdade na qual o pós-lapsariano simplesmente não crê. Aliás, toda a conclusão do pós-lapsarianismo é feita para negar esta verdade bíblica do espírito de profecia. O que eles dizem? A natureza pecaminosa não impediu Cristo de ser perfeitamente fiel à lei de Deus. Então nós que temos natureza pecaminosa também podemos ser perfeitamente fiéis à lei de Deus. Eles querem concluir exatamente o contrário desta verdade bíblica, usando como desculpa para isso a suposta verdade que Jesus tinha natureza pecaminosa, mas não pecou. Então, natureza pecaminosa não é sinônimo de pecado, não é inevitável que aquele que tem natureza pecaminosa peque, então você pode ter uma natureza pecaminosa e não pecar.
Mas olha o que o texto diz. A lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. Ou seja, a conclusão pós-lapsariana é uma afronta direta, clara e específica à verdade bíblica de Romanos 7, versos 14 até o capítulo 8, verso 6, e uma afronta direta ao texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, página 373. Bacana. Terceira verdade da Bíblia e do Espírito de Profecia na qual esse pessoal não crê. É a universalidade e inevitabilidade do pecado na prática. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Texto já bastante conhecido nessa discussão. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A leitura deste texto, tal qual ele está, indica universalidade, não há homem que não peque. E inevitabilidade, não tem quem não peque. Então o pecado na prática é universal e inevitável. Você não vai chegar a conhecer uma pessoa que vai negar na prática este texto ao se colocar ou ao ser realmente sem pecado na face da terra. A única pessoa que poderia confrontar esse texto é Cristo, como a única exceção a esta regra. Mas, fora a exceção de Cristo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ok? Então, por exemplo, pensar que Cristo já saiu da terra e está lá no céu. Então, nesse momento, o texto é literalmente verdade. E o pecado é universal e o pecado é inevitável, porque não há quem não peque. Como que como que Ellen White expressa esta mesma verdade? No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196, Ellen White fala: Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Ou seja, existe deficiência na humanidade em sentido inevitável. Mesmo que você queira evitar todo e qualquer pecado, todo e qualquer erro, toda e qualquer transgressão, toda e qualquer deficiência diante do padrão perfeito da lei de Deus, você simplesmente não consegue evitar de ser pecador, imperfeito e etc. E, obviamente, Ellen White ela simplesmente não afirma que é inevitável, mas ela afirma que Jesus ele compensa o que para nós é inevitável, para, obviamente, não tirar a nossa esperança de salvação ou de transformação, ou de que a gente possa vencer um pecado específico. Mas ainda que a gente vença 1 ou 1000 pecados específicos, Jesus ainda assim vai ter que compensar as nossas deficiências inevitáveis que a gente não conseguiu evitar. Então eu consigo parar de adulterar, ver pornografia, mentir, roubar, beber, usar droga, puxar o tapete das pessoas, fazer um monte de coisa errada. Eu vou citar aqui 1 milhão de pecados e dizer, olha, esse 1 milhão de pecados você pode evitar. Mas é inevitável para nós termos um defeito, termos um problema, termos um pecado. Às vezes a gente não consegue amar de forma perfeita, perdoar de forma perfeita, ser fiel em absolutamente as dimensões mais radicais do cristianismo, do amor, do perdão, da missão e etc. E a gente se vê como pessoas às vezes preguiçosas, às vezes maldosas, às vezes maliciosas, às vezes fofoqueiras e muitos outros problemas. E a gente vence num ponto, mas não vence no outro. E no final das contas existem deficiências inevitáveis. O pós-lapsariano não crê em nada disso. O pecado não pode ser inevitável, não podemos ter deficiências inevitáveis, porque senão ele perde a retórica dele. Não, nós podemos evitar todo e qualquer pecado, todo e qualquer defeito, todo e qualquer erro, toda e qualquer transgressão para a gente poder se preparar para receber a chuva serôdia, aí o fechamento da porta da graça, irmos para o céu e coisas desse tipo. A retórica do pós-lapsariano lhe incapacita de crer nesta verdade bíblica da universalidade e inevitabilidade do pecado. A quarta verdade que tem muito a ver com esse ponto terceiro aí é a reminiscência do pecado no salvo, no cristão verdadeiramente convertido. Então, por exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 2, fala um pouquinho desta questão. E ali o texto bíblico diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
O salvo, no caso aqui, Tiago falando de si mesmo, da sua comunidade, ele admite, olha, todos nós, falando nós cristãos convertidos, nós salvos. Tiago está sendo inspirado por Deus aqui para escrever a mensagem do Evangelho de Cristo para as pessoas. Então cremos na salvação de Tiago e etc e tal. E ainda assim ele admite que ele tem tropeçado em muitas coisas, não é em poucas coisas não. Então o tropeço, o erro, o pecado, ele ainda permanece uma realidade na vida do cristão que é salvo, que é verdadeiramente convertido, que é inspirado por Deus e etc. Texto clássico nessa direção também, 1 João capítulo 1, versos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui, a mesma situação lá de Tiago. João se coloca como alguém que ele não pode dizer que ele não tem pecado, que ele não tem cometido pecado, e etc. E se assim fizesse, faria Deus mentiroso, ele mesmo, João, seria um mentiroso. Então, existe o quê? A reminiscência do pecado. Mesmo após a experiência da salvação, da conversão, da inspiração divina, do batismo no Espírito Santo, esses homens aqui todos tinham recebido Pentecostes e etc., faziam milagres. Mesmo uma vida cristã vitoriosa de milagres, de inspiração, de conversão verdadeira e sendo usados por Deus para a salvação de outros, ainda assim esta vida contém pecado, tropeço, erro. Como que Ellen White manifesta esta verdade? Patriarcas e Profetas, página 238, Ellen White diz: como nós presentemente esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em erro. Então Ellen White fala que o cair no erro é algo verdadeiro mesmo na vida de quem se esforça para não errar. A gente vacila, a gente erra, a gente peca, mesmo sendo nós. E Ellen White se colocando aqui, nós, Ellen White, nós, ou seja, nesse momento ela já era uma cristã convertida, verdadeira, inspirada por Deus, usada por Deus para a salvação de pessoas. E mesmo assim ela diz, frequentemente eu caio em erro. E ela está dizendo isso no plural para dizer que você deve reconhecer isso na sua vida também. Então, se você também é um cristão salvo, convertido, inspirado por Deus, verdadeiro, algo desse tipo, você também deve reconhecer que você frequentemente erra, cai em erro. E aqui estamos tratando o conceito de erro como hamartia, né? O conceito de erro, que significa pecado, tá bom? Ok. Só que o pós-lapsariano não pode crer nisso aqui. Ele crê que após a conversão o pecado tem que ser coisa do passado, agora só tem novidade de vida, só tem nova criatura, isso exclui absolutamente o pecado. E aí, obviamente, você vê que o pós-lapsariano não pode crer na reminiscência do pecado no salvo ou no cristão verdadeiramente convertido, tá bom? Quinta questão aqui, na qual o pós-lapsariano não crê, que o imperfeito pecador é considerado perfeito da parte de Deus, pela sua fé. Então veja bem, por exemplo, assim, olha, temos algumas histórias muito clássicas a respeito disso, especialmente no Antigo Testamento, em torno de Abraão, do rei Asa, do rei Davi. Pessoas declaradas perfeitas lá no texto bíblico, fiéis aos mandamentos e coração perfeito e etc e tal. Asa, por exemplo, coração perfeito todos os dias. Mas quando você vai avaliar de uma forma um pouco mais próxima a história de Abraão, a história de Asa, a história de Davi, você percebe que Deus atribuiu perfeição a pessoas bastante imperfeitas, né? Pessoas que tinham problemas com sexo, ou com violência, ou com mentira, ou com todas essas coisas, no caso de Davi, por exemplo. E essa é a verdade. Então Deus atribui perfeição a gente imperfeita. E como que Ellen White manifesta esta questão? Fé e Obras, páginas 107 e 108, Ellen White diz o seguinte: Jesus está em pé no Santo dos Santos para comparecer agora na presença de Deus por nós. Ali ele não cessa de apresentar seu povo momento após momento perfeito nele. No entanto,
por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar de sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e comodistas. Cristo não é ministro do pecado. Somos perfeitos nele, aceitos no amado, unicamente se permanecermos nele pela fé. E aí ela vai falar, né? A pessoa, ela rejeita a sua própria justiça, ela encara a si mesmo como incompleta, mas ela se curva aos pés da cruz e ela ouve a voz de Deus dizendo: nele estais aperfeiçoados. E aí ela responde: agora tudo está em paz nessa pessoa. Não precisa mais se esforçar para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. O texto é muito claro, dizer que Jesus nos apresenta perfeitos diante de Deus momento após momento. Isso não é algo só do futuro, quando você parar de pecar supostamente, você se esforçar bastante para parar de pecar, daí então o Pai vai te ver perfeito em Cristo. Ellen White diz que esta apresentação do ser humano pecador perfeito diante de Deus acontece momento após momento. Hoje, com os meus defeitos, com os meus erros, com os meus pecados, eu sou representado perfeito diante de Deus pela minha fé em Cristo. Claro, ela faz o alerta para eu não usar isso como desculpa para transgressões, maldades, comodismo, pecado, porque Cristo não é ministro do pecado. Beleza. Mas, de qualquer forma, eu, pecador, sou representado perfeito diante de Deus e o pós-lapsariano não pode crer nisso. Ele tem que crer que você primeiro precisa parar de pecar para depois ser considerado perfeito. Porque se você for considerado perfeito enquanto é pecador, se esvazia 90% da retórica do pós-lapsariano, que para você sobreviver ao tempo de angústia, ao fechamento da porta da graça, você terá que alcançar uma perfeição que você ainda não alcançou. Agora, se você já é considerado perfeito nesse momento sendo pecador, em tese isso abriria espaço para que naquele momento você também pudesse ser considerado perfeito, mesmo continuando a ser pecador. E essa é uma retórica insuportável para o pós-lapsariano. Ele não pode crer nessa verdade bíblica e do espírito de profecia. Agora, eu não vou terminar o meu vídeo por aqui. Eu vou dizer para você como é que os pós-lapsarianos convivem com essas noções presentes na Bíblia e no espírito de profecia. Se você, então, pegasse essa parte do vídeo, do começo até agora, e mostrasse para um pós-lapsariano, como é que ele poderia reagir para dizer que ele não é um descrente na Bíblia ou no espírito de profecia? E eu já vou adiantar para você como é que ele vai reagir. Será que eu sou um profeta? Dá uma olhada. Bom, primeiro de tudo, o pós-lapsariano vai chamar a sua atenção para outros textos que supostamente sejam mais favoráveis ao entendimento dele. Então, por exemplo, ele vai dizer sobre Ezequiel capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. E ele vai usar esta lógica de Ezequiel 18 contra a lógica de Romanos capítulo 5 que eu li para você, que um pecou e muitos morreram, um pecou e muitos foram feitos pecadores. Essa coisa da hereditariedade do pecado. Ele vai dizer que não. Ezequiel 18 diz que o pecado é de cada um, não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com Adão, é eu com Deus e Deus comigo e não tem ninguém mais a ver com a história. Agora, esta forma de raciocinar pressupõe contradição na Bíblia, como se a lógica de Ezequiel 18 fosse uma lógica contrária à de Romanos 5, então alguma das duas lógicas tem que estar errada, e aí um dos textos bíblicos está errado. Além disso, o pós-lapsariano que tentar agir nessa direção, talvez tenha se esquecido de Romanos 5, verso 12. A morte passou a todos porque todos pecaram. Ou seja, não tem ninguém que só tem hereditariedade de Adão, no sentido da culpa de Adão, e não tem pecado em si mesmo para ter a sua própria culpa. Isso não existe. Por isso, cada um morre pela sua própria culpa. Agora, isso também tem uma noção muito radical, porque veja, bebê morre, criancinha de colo morre, as crianças nos primeiros anos de vida morrem, criança morre no ventre da mãe. Então, se a morte passou a todos porque todos pecaram, para sermos fiéis ao texto bíblico, temos que pressupor que o ser humano tem pecado desde a sua concepção, desde dentro do útero, desde o seu nascimento, e que obviamente também vai destruir a noção pós-lapsariana de pecado como algo simplista, de uma transgressão que eu transgrido porque quero transgredir. Outra coisa, a segunda forma como o pós-lapsariano reage.
Ele vai tentar contrapor textos do espírito de profecia, usando esses textos contra os textos bíblicos ou até contra outros textos de Ellen White. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Jesus assumiu a natureza humana com a hereditariedade toda dos 4.000 anos de pecado e etc. E aí o pessoal do pós-lapsarianismo vai usar essa noção de hereditariedade no livro Desejado de Todas as Nações para se contrapor a Romanos capítulo 5. Não existe isso de que um transgrediu e todos foram feitos pecadores e tal. Essa hereditariedade aí não é correta, ela é uma falsa doutrina da Babilônia, a hereditariedade, mas é interessante que a falsa doutrina da Babilônia está no texto bíblico, né? Um pecou e muitos foram feitos pecadores. Mas eles vão dizer que não, que Jesus assumiu essa hereditariedade. E se o pecado fizesse parte da hereditariedade, Jesus teria que ter tido o pecado também. E como ele não teve, o pecado não faz parte da hereditariedade. E eles negam claramente Romanos 5,19 e negam claramente o texto de Ellen White, nos Lugares Celestiais, página 146. Adão desobedeceu e, a partir disso, todo ser humano é transgressor da lei. Então, a hereditariedade também está clara em Ellen White. Agora, vejam, a gente não precisa pressupor que há uma contradição entre essas duas coisas. Adão nos legou hereditariamente aspectos inocentes e aspectos culposos do pecado. Jesus assumiu os aspectos inocentes, mas não os aspectos culposos. Jesus tinha uma natureza pecaminosa no sentido das fraquezas inocentes, ele era mais fraco que Adão antes da queda, em termos físicos, etc., mas ele era igualmente perfeito e sem pecado em termos morais. Essa hereditariedade do pecado Jesus nunca assumiu, nunca se tornou um pecador por ter nascido na família de Adão, de Abraão, de Davi e etc., tá bem? Outra coisa, o que o pós-lapsariano vai te dizer? Que essa manifestação inevitável do pecado por causa da natureza humana só é verdade na vida do homem sem Cristo ou do homem não convertido, como se isso fosse algo assim superado. Essa argumentação ela é muito complicada, porque veja, Ellen White diz o seguinte, que nós não podemos nos justificar pela lei, porque na nossa natureza pecaminosa a gente não pode guardar a lei. Se isso só fosse verdade para o homem sem Cristo ou para o homem não convertido, eu com Cristo ou eu convertido poderia me justificar pela lei. E esse argumento é o contrário da pregação do Evangelho de Paulo em Gálatas, em Romanos, etc. Então, crer desta forma é descrer do Evangelho bíblico, tá? Então não tem escapatória para isso. Outra coisa, uma das coisas que o pós-lapsariano diz que é injusto, se o homem é obrigado a pecar pela sua própria natureza, o homem não pode ser responsabilizado como pecador, porque ele só pode ser pecador se ele tomar uma decisão livre de pecar. Mas essa lógica acaba dizendo que a definição da humanidade sem Cristo ou não convertida como pecadora é injusta. Então a definição bíblica de que todo mundo é pecador é injusta. Porque o ser humano é pecador, porque na sua natureza não pode guardar a lei de Deus, e enquanto não é convertido, enquanto não tem Cristo, isso é verdade. Então veja, a retórica e a lógica pós-lapsariana lançam injustiça na conta da palavra de Deus. Quarta forma como eles iriam reagir. Eles iriam usar supostas ambiguidades linguísticas ou traduções do hebraico e do grego para relativizar, especialmente Eclesiastes capítulo 7, verso 20 e 1 João 1, versos 8 e 10. Especialmente assim, eles vão dizer o seguinte, que esses textos indicam que todo mundo já pecou. Não que todo mundo peca. É como uma coisa assim, o pecado já aconteceu, mas não precisa continuar acontecendo. Basicamente, eles vão fazer polêmicas sobre o tempo verbal e tal, para querer dizer que não, na verdade não é bem assim. Agora veja, a universalidade do pecado no passado, se é certeza absoluta que todo mundo já pecou, os mesmos problemas que eu acabei de falar sobre o ponto anterior se mantêm verdadeiros, como no caso do pecado ser inevitável no presente ou no futuro. Não faz sentido toda essa retórica e lógica dos pós-lapsarianos. Eles tentam usar as línguas antigas para dizer que não é bem assim, simplesmente para fugir da força do texto e da realidade da universalidade do pecado.
Quinta forma que eles vão tentar fugir dessa questão como um todo. Eles vão apontar sempre para a necessidade futura de atingir a perfeição. Lá no tempo de angústia, lá no fechamento da porta da graça, nós precisaremos ser perfeitos em Cristo e não termos pecados nem em pensamento, nem em palavra, nem em ação, nem não sei o quê. Tudo é futuro, tudo é no futuro, no fim do mundo. Mas eles esquecem ou ignoram a realidade presente da perfeição cristã em Cristo pela fé hoje e desde hoje. Porque se eu sou já perfeito desde hoje, sendo pecador, eu posso ser considerado perfeito lá no fechamento da porta da graça, mesmo continuando a ser pecador, tá bom? E por fim eles vão falar que deficiências e erros lá nos textos de Ellen White são coisas não pecaminosas. Tipo, Jesus compensa deficiências inevitáveis. Tipo assim, é inevitável que você faça uma conta errada de vez em quando, o seu cérebro não é perfeito em tudo, então Jesus compensa isso. Mas veja, imperfeições ou não pecaminosas não precisa que Jesus compense essas coisas diante de Deus. Jesus compensa as nossas imperfeições pecaminosas, elas são inevitáveis. É isso que Ellen White diz. E querer fugir e dizer que imperfeição e erro e deficiência são coisas não pecaminosas é simplesmente tentar tapar o sol com a peneira. Portanto, permanece o fato e a verdade. Essas verdades bíblicas e do espírito de profecia que eu aqui descrevi são coisas nas quais o pós-lapsariano não crê. Por isso, quando o pós-lapsariano tentar ficar pregando para você algum texto bíblico ou algum texto de Ellen White, diz, amigo, por que você prega um texto e não o outro texto? Por que você crê somente nos textos que te convêm e não nos textos bíblicos e do espírito de profecia que demonstram o seu erro? E se você assim perguntar para o pós-lapsariano, ele simplesmente não terá o que te responder.